Muito boa noite, galera! O Gazeta Esportiva está entrando na área com o que rolou de mais importante no mundo do esporte. Mas antes de driblar a marcação e mandar a bola para o fundo da rede, preste atenção nessas dicas. E estamos de volta para falar do Palmeiras e dos sentimentos opostos que a torcida palmeirense viveu ontem no jogo diante do Grêmio. Da alegria com o golaço de Gustavo Scarpa, a tristeza e a apreensão por mais uma expulsão de Felipe Melo, a quarta com a camisa do Verdão. E o volante é o tema da nossa enquete do dia. Para você que nos acompanha, Felipe Melo é perseguido pela arbitragem? Sim ou não? E vou mandar mais uma pergunta para você mandar para a gente pelo WhatsApp a sua resposta. O Felipe Melo deveria deixar de ser o titular do Felipão? Aí você manda pelo WhatsApp. Entre no site gazetesportiva.com e vote. Põe lá, hashtag Gazeta Esportiva também nas nossas redes sociais. Coloca o que você acha, a gente vai mostrar aqui no programa. E o WhatsApp, 994791633, fazendo o seu vídeo, dando a sua opinião. 994791633. A pergunta da enquete é se ele é perseguido pela arbitragem e você também pode falar se ele deve perder a titularidade na equipe de Felipão. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, as duas Michele. perguntas, hein? Boa noite, Garrafa. Boa noite, grande Celso. noite para você que acompanha. Michela, né? Foi bom, né? Michela? Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Claro que o árbitro, quando olha para o Felipe Melo, né, ele olha todo passado. Ele espirra e aí o cara já acha Não, que mas eu acho que cotovelada. a fama faz parte, né? Fez fama deitar na cama? É mais ou menos isso. A fama existe, mas isso não significa que haja uma perseguição. Sinceramente, Felipe Melo mereceu os 2 cartões e mereceu expulsão. Você acha? Bom, é claro que mereceu, não tenho a menor dúvida disso. E creio também, hoje a gente vai falar mais do Felipe Melo, né? Mas creio também que ele não aprendeu com a Copa de 2010. Ele não aprendeu. Assim, tecnicamente ele é um baita jogador, não se discute. Até tem liderança e tudo mais. Mas ele passa do ponto. Poxa vida, a gente vai detalhar mais isso durante a semana, mas ele tem 53 cartões com 100 e poucos jogos no Palmeiras, com a camisa do Palmeiras, 53 cartões amarelos, 4 expulsões. Isso é absurdo, sabe? É demais. Então, na verdade, não é a arbitragem, é o Felipe Melo que precisa repensar ou ter um pouquinho mais de calma dentro de campo. Eu penso o seguinte, né, de que ele não é perseguido pela arbitragem, que a arbitragem olha para ele de um modo diferente, por culpa dele. A arbitragem olha para ele com muita atenção por culpa do Felipe Melo. Não vejo perseguição. Os 2 cartões extremamente merecidos, inquestionáveis e desnecessários no meu entendimento. E se ele deve deixar de ser titular, né, esse Felipão? Não, acho que tem que ficar. E será um prejuízo para a partida da volta a ausência dele. Tecnicamente, disciplinarmente, ainda precisa de uma sintonia fina. E ontem, aqueles que defendem o Felipe Melo, porque o Palmeiras ontem conquistou a vitória, se tivesse empatado, se tivesse perdido, hoje estava todo mundo crucificando o cara. Ontem ele jogou tudo no buraco de novo. A gente vai falar mais sobre isso, inclusive o Filipão fala sobre o Felipe Melo depois na coletiva, mas é mais ou menos assim para entender o ponto de vista da arbitragem. O Neymar, você joga muito. Então o árbitro, quando tem alguma coisa dentro da área, ele pensa 2 vezes antes de marcar, porque é o Neymar simulando. Né? E pode, de repente, ter sofrido a falta mesmo. O Felipe Melo é a mesma coisa. Se ele tem alguma dúvida, uma vez que é o Felipe Melo, aí ele já... E ele vai ser julgado nessa sexta pela expulsão contra o Bahia. Então ele já tem mais uma... Capivara dele vou falar pra você uma coisa. A gente vai mostrar daqui a pouquinho muita coisa. Tem faltas que você precisa realmente fazer. Tem outras que não fazem o menor sentido. O Alexandre Silvestre que o diga, porque quando joga futebol aquela criança, pelo amor de Deus, esse é um problema. Silva Melinho. O Kozak, o psicólogo do esporte, que escreve pra gente lá no site gazetesportiva.com, ele fez uma análise legal do Felipe Melo, e vai entrar a opinião dele lá no site. Ele falou o seguinte, que eu acho interessante compartilhar com vocês, vou até pegar aqui o que ele escreveu. Ele falou que ele não pode jamais, e nunca será um anjo dentro de campo, Felipe Melo, que a energia
energia interna dele precisa ser trabalhada para que ele utilize isso a favor do time. Isso. Porque se você aniquilar essa energia, você aniquila o próprio jogador. O rendimento dele vai cair. Exatamente. Então só que isso precisa, para isso precisa do quê? Equilíbrio emocional e mental. E para isso precisa do quê? De um trabalho com um psicólogo que lide com uma coisa é isso tudo. você ser viril, você chegar junto, e outra coisa é você passar do ponto e muitas vezes até ser desleal. Quando ele vai com o cotovelo no rosto de um jogador, ele é desleal. Quando ele vai de sola na pé de um jogador, isso é deslealdade para mim. Vamos ver então como que o Palmeiras jogou água no chope dos mais de 47 mil gremistas que lotaram a arena em Porto Alegre no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. As faltas do Felipe Melo para 2 cartões, quem sabe uma das faltas pudesse ser dada, mas as duas foram um pouco forjadas ali, um pouco... para mim, uma das faltas não existiu ou não era para cartão. A história está mostrando que o Grêmio fora de casa ainda faz melhores jogos do que em casa. Nós temos uma vantagem não mínima, quase nenhuma, porque nós sabemos que em determinado momento podemos tomar um gol e aí é tudo igual. Nós temos que jogar balanceados como jogamos hoje, bem equilibrados, porque aí poderemos no final ter uma vantagem em determinados momentos quando o Grêmio se expuser um pouquinho mais. O Grêmio foi infeliz hoje. O Grêmio, de repente, não criou tanto quanto as outras partidas. E, infelizmente, o Scarpa, para a gente, acertou aquele chute de fora da área e ganhou o jogo. Agora nada está decidido. Tem mais 90 minutos lá em São Paulo e tudo pode acontecer. Como o Palmeiras nos venceu aqui, o Grêmio pode vencer o Palmeiras lá. E é verdade, está aberto sim, claro que é uma vantagem fantástica do Palmeiras. Você venceu o Grêmio em Porto Alegre por 1-0. Mas também não é muito diferente do Grêmio já entrar no Pacaembu perdendo por 1-0 e com 90 minutos para tentar a virada. No mínimo um empate. Se ele empatar, né, no agregado 1-1, ainda vai para os pênaltis. Se ele fizer 2-1, se classifica. Para o Grêmio toda vitória serve como classificação, exceção feita 1-0. 1-0 leva a decisão aos pênaltis. O Grêmio precisa ganhar para se classificar. Isso aí. Só se ganhar por 1-0 ele decide a vaga nos pênaltis. Assim, Scarpa fez um belíssimo gol. Foi um golaço. O Palmeiras chegou a botar uma bola na trave no segundo tempo. Mas até o gol do Scarpa, a gente só via o Grêmio jogando. E aí eu fico me perguntando, o time que tem o Palmeiras, com os nomes que tem o Palmeiras, pelo amor de Deus, o Palmeiras conseguiu um excelente resultado. Eu não estou discutindo resultado, agora eu estou discutindo performance. Se espera um pouco mais do Palmeiras, se espera um pouco mais de agressividade, se espera um pouco mais de imposição. Foi uma noite que tudo deu certo. O Grêmio não conseguiu se achar, não conseguiu concatenar jogadas e o Scarpa, que felicidade, um belíssimo gol, é um resultado para você comemorar muito. Mas pelo futebol apresentado, não dá para você dizer que está garantido. Eu concordo com você, Celso, quando você diz que a vaga está em aberto. Está em aberto, realmente, a situação já foi desenhada aqui. Agora, eu vi o Palmeiras muito consistente, diferentemente de você. Não foi um Palmeiras kamikaze, foi um Palmeiras que jogou o que tem que ser jogado. Né? Ele fez um gol e aí o Grêmio teve essa posse de bola, mas em quais foram os momentos efetivos que o Grêmio passou a defesa do Palmeiras? Não, o Grêmio esteve muito abaixo do que pode produzir. Isso não tira o mérito de uma defesa extremamente sólida que o Palmeiras montou ontem. O Palmeiras retomou a sua boa marcação, ele anulou o time do Grêmio, o Grêmio não conseguiu jogar e aí aquilo que eu falo, e obviamente a gente está falando, não estamos falando do Santos, mas eu falo do Sampaoli. O Palmeiras jogou o que tinha que jogar e trouxe para cá. No segundo tempo, o Palmeiras meteu uma bola na trave, o Palmeiras criou, o Palmeiras jogou o jogo, jogou o regulamento, jogou o campeonato e vem para São Paulo com uma boa vantagem que não lhe garante a classificação, mas com uma boa vantagem. Outra situação importante, o Grêmio dificilmente vai repetir uma partida como repetiu ontem. Jogou no meu entendimento muito abaixo, apesar do bom desempenho do Palmeiras. Então, há uma expectativa, uma possibilidade do Grêmio fazer algo. Agora, ontem, o Palmeiras jogou o que tinha que jogar. Fez o gol, não importa se foi uma bola parada, se foi falha, não foi falha de marcação, deixaram o Scarpa bater. O Palmeiras fez o gol e não sofreu.
não sofreu. Muito por merecimento, muito porque fez o técnico Filipão. E só para fechar, o Filipão, ele deu aliviada publicamente no Felipe Melo. Não, acho que foi injusto, mas certeza, conhecendo o Filipão, lá no Cantão, ele foi chamado. Foi chamado porque, olha, deixou o time no mato. Lá dentro falou assim, pô, Felipe. De novo. Não dá, né, pai? Você acha que ele falou alto? É o jeito dele. Mas né? vá, Felipe! É o jeito dele, é decisão, você não pode. Ó, só é rapidinho, eu sei que o tempo é curto. Eu me lembro que eu falava isso na Copa do Mundo de 2010, faz 10 anos. Felipe Melo é bom jogador na seleção brasileira, mas não dá pra confiar. E só pra fechar... Não dá pra confiar. Aconteceu o que aconteceu contra a Holanda, no Robin, que a gente lembra muito bem. E ninguém tem bola de cristal. Pegando esse exemplo do Celso, ontem na abertura do show de bola, estava com o Alexandre Silvestre, e falei, em jogo grande, em jogo decisivo, o Felipe Melo coloca tudo a perder. Início de jogo, amarelo, Silvestre tá pegando no pé do cara. Aí fala, tá aí, ó, a gente é pedra cantada, lá da Copa do Mundo, ó, pedra cantada. E o Palmeiras está em meio a chegar a uma semifinal de Libertadores. Felipe Melo não pode fazer a bobagem que fez ontem. E o árbitro faz isso, já dá para o primeiro cartão amarelo, que é para falar, ó, não brinca comigo não. Cartão é para ser dado, fez a falta, pianinho. solou. As duas faltas aconteceram, as duas faltas para amarelo. Ele não foi violento, mas levou 2 amarelos, vermelho, e vai prejudicar o Palmeiras na volta também. Vai fazer falta. Ó, já não é novidade para ninguém que o Felipe Melo tem um longo histórico de polêmicas, confusões e expulsões. Para refrescar a sua memória, vamos lembrar alguns episódios envolvendo o volante palmeirense. Muitos de programa de vocês, em vez de passar jogadas legais do Felipe Melo, passavam uma expulsão de 2010, uma expulsão de 2009. Eu não vejo problema não, se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque isso faz parte da minha forma de jogar, sempre com responsabilidade, né? A falta que ele fez, sim, era nítida para que ele fosse expulso. E isso não pode acontecer. Ufa! Vamos olhar com mais detalhes alguns números então do Felipe Melo. Olha só, o atleta fez 683 partidas na carreira dele. Ele estreou como profissional em 2001. 24 expulsões ao longo dessa trajetória. Aí, na outra telinha, nós temos 24 expulsões. Dessas 24 expulsões, 2 foram pelo Grêmio, 2 pelo Racing, 3 pela Fiorentina, 3 pela Juventus, 5 pelo Galatasaray, 3 pela Inter de Milão, 2 pela Seleção Brasileira e 4 expulsões pelo Palmeiras. Capivara grande, hein? Jogando com a camisa do Verdão, foram 119 jogos com 53 cartões amarelos, quase 1 a cada 2 partidas. Esse excesso de vontade, digamos assim, compromete a carreira do Felipe Melo? Desculpa, excesso de vontade é querer passar uma maquiagem. Eu gosto dele. Quantos jogadores não têm vontade? Só um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Não estou comparando tecnicamente, pelo amor de Deus. São jogadores na mesma posição. O Ralf no Corinthians. Temos o Ralf? Vê quantas expulsões ele teve na vida. Entendeu? É jogador que não tem vontade? Tem vontade, marca, é forte. Quer dizer, não é, isso é característica dele, mas está errado. Ele bota tudo a perder no momento decisivo. Na chegada dele para o Palmeiras, porque vocês ficam lembrando gols, não lembra de gols, só lembra de coisas feias que eu fiz em 2010. Tá aí,
119 jogos pelo Palmeiras, 53 amarelos, média de 1 amarelo a cada 2 partidas. A gente não fez, né, Chile? A gente não fez a tela Ralf e Felipe Melo. Então, aqui, tá lá no site gazetesportiva.com a comparação Ralf e Felipe Melo. Pois é, olha só. Então é o seguinte, o Felipe Melo iniciou a carreira em 2001, tem 36 anos, o Ralf em 2005, tem 35 anos. Em 683 partidas, o Felipe Melo tem 24 cartões vermelhos, está lá no gazetesportiva.com. E em 422 partidas, o Ralf tem 0 cartões vermelhos, 0 expulsões. Entendeu? E aí você vai dizer que não é um jogador efetivo na hora de roubar a bola, na hora de proteger Não, em 422 partidas pelo Corinthians, ele teve 0 expulsões, mas ele teve uma expulsão. Uma expulsão na cara. Teve uma expulsão pelo Grêmio Barueri em 2009. Então, quer dizer, Aí, sabe? então teve. Sim, mas uma, é isso que eu tô querendo dizer. Então não é... 24 a 0. Isso não é excesso de vontade, isso pra mim tem um outro nome, é desequilíbrio. Eu tô falando, assim, não é morder e assoprar. Que o Felipe Melo é um jogador tecnicamente bom, isso não se discute. Ele tem uma importância muito grande, tem feito gols com a camisa do Palmeiras. Agora, é tão importante que ele deveria pensar 2 vezes antes de fazer essa bobagem. Esse é o problema, não adianta chorar depois. Não adianta chorar depois. Sabe, chorar com quem diz, desculpa. Poxa, equilíbrio emocional é fundamental para qualquer pessoa em qualquer circunstância. Não, o problema do Felipe Melo, ele é claro que é um aspecto emocional, ele precisa melhorar realmente isso. E para ser franco, ele melhorou com o Filipão. Ele melhorou. Melhorou, mas agora deu uma desequilibrada. Teve outra amarelos, olha, ó. Mas melhorou. Nos últimos, desculpa, mas nos últimos 17 jogos, 11 amarelos e 2 vermelhos. Aqui, ó, a comparação que está no site gazetesportiva.com. Ralf é o lado negro da força aqui, o preto, né? E o lado corintiano. E o lado verde é o Felipe Melo. Gente, 24 expulsões pelo Palmeiras, o Felipe, e 0 o Ralf pelo São jogadores que sabem jogar de forma viril. Por que ele melhorou, Celso? Porque naquele jogo contra o Cerro Porteño, na primeira fase da última Libertadores que antecedeu a essa, ainda na fase de classificação, o Palmeiras jogando com o Cerro em casa ia se classificar. Ele com 30, 40 segundos ele foi expulso. E o Palmeiras sofreu, quase não se classificou. Sim. O Filipão perdeu a paciência com ele, né, publicamente, diferente do que fez ontem. E de lá para cá, o Felipe Melo cresceu no futebol, diminuiu um pouco esse excesso de força, essa forma de jogar. Ontem ele não foi violento, foram 2 faltas para cartões. Então falta o quê? É tranquilidade para ele. Tecnicamente, é um belíssimo jogador, os elogios cabem a ele, é peça importante. E aí eu repito, para o jogo da volta, olha o quanto ele prejudicou o Palmeiras ontem. Né? Ele deixou o time com 1 a menos, com 20 minutos, lá em Porto Alegre, Palmeiras conseguiu passar, os caras chegam no vestiário, os caras olho torto pro cara, não tem jeito. Mesmo que seja companheiro, velho, você, tá prejudicando, é um grupo. E agora, pro jogo da volta, o Palmeiras tem a vantagem do empate. Precisa do quê? De jogador técnico, jogador que sabe passar essa bola, rodar a bola no meio campo, é ele que faz isso. Onde vai estar o Felipe Melo? Quem vai substituir ele? Por exemplo, em casa. É que agora o técnico é o Garrafa. Quando era o técnico do time do Gazeta, o Silvestre era a mesma coisa. A gente tinha que tirá-lo de campo para não fazer bobagem. Né? E aí, quem que é o substituto do Felipe Melo? Pode meter o Thiago Santos aí, que eu acho que vai ser tendência, né? Bom, vamos ver a opinião da galera? Hashtag Gazeta Esportiva pelas redes sociais, vamos lá? Colocando no ar aí. O Felipe Melo, diz o Gustavo, além de titular do Palmeiras, deveria ser titular da seleção brasileira. O melhor volante brasileiro na atualidade. É perseguido sim. Beleza, Gustavão. O Carlos, na minha opinião, não. Esqueci a pergunta. Mas a arbitragem... Se ele é perseguido pela arbitragem. Persegue. Lembrei, calma, Celso. Mas o Felipe Melo tem que ter mais calma em jogos decisivos. Faz tempo, né, Carlos? E a Sabina? Ô, Sabina, põe uma foto aí. Dessa vez a expulsão do Felipe Melo foi injusta, mas não será a arbitragem que irá segurar o Verdão. Boa. Tem mais? O Jorge Michelini. Olha que legal a foto dele. O Felipe Melo é um bom jogador, importante para o time titular, mas muito indisciplinado e violento. O Filipão precisa avaliar se pode arriscar jogar sempre com um jogador a menos. É verdade. Esse arriscar que é interessante, bem observado. Hoje temos outro duelo brasileiro pelas quartas de final da Libertadores. Às 9h30 da noite, Flamengo e Internacional vão jogar no Maracanã com expectativa de público de aproximadamente 60 mil pessoas. Flamengo e Internacional fecharam os treinamentos da véspera do jogo para a imprensa, mas na verdade não há muito o que esconder. Pelo lado carioca, Gabigol, artilheiro do time no ano com 24 gols, está fora. Os gaúchos também terão um desfalque importante. Edenilson não joga. Um partidaço com metas muito bem definidas para ambos os times, principalmente em relação ao gol fora de casa. Levar gol
é ruim, né, no primeiro jogo, principalmente jogando em casa, mas o importante é fazer um jogo sólido. Com essa solidez, com essa atenção, principalmente nessa vigilância na hora de marcar, a gente vai conseguir fazer um jogo sólido e tomara a Deus conseguir um grande resultado. Sempre é importante fazer gol fora de casa, sabendo que tem essa questão de gol qualificado. Nós conseguimos fazer na oitava contra Nacional e foi importante. Então agora também tentar fazer um grande jogo e tentar vencer o Flamengo respeitando eles. Para esse jogo, Jorge Jesus deve começar com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz. Cuéllar, Willian e Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique. No papel, um timaço, o que não significa favoritismo. Pelo menos é assim que pensa o Felipe Luiz. Não podemos nunca pensar que nós somos favoritos pelos nomes. Temos que demonstrar no campo, fazer um grande jogo, até mesmo porque a gente sabe, né, que o poderio ofensivo deles também é muito forte, que eles costumam fazer gol todos os jogos, então temos que estar melhor que nunca para poder passar dessa quarta de finais. No Inter, Odair Hellmann fez mistério em algumas posições, mas a base da equipe começa com o Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso, Nonato, Patrick, D'Alessandro, Rafael Sobis ou Nico Lopes e Guerreiro no comando. Lembrando que o time que passar nesse confronto enfrenta Palmeiras ou Grêmio. Só jogo grande, meu amigo. Libertadores é assim. Não é verdade, Felipe? Para ter uma carreira completa tem que passar pela Libertadores, né? Então, como eu falei, bem ansioso para poder estrear. O Vini definiu muito bem, né? Jogo grande, é jogo pesado, mas vejo o Flamengo com vantagem, Celso. Vejo o Flamengo com vantagem, o Inter está numa boa recuperação, vem fazendo um bom trabalho na Copa do Brasil, na própria Libertadores, vai seguindo, vai decidir em Porto Alegre, mas hoje, se tiver que cravar um favorito, eu cravo favorito o Flamengo, porque ele vem crescendo e nessa escalação provável do Flamengo não apareceu o Gabigol. Estão dizendo que ele está fora do jogo. Agora, não será surpresa, né, de repente ele for se ele aparecer. Tem um burburinho lá no Rio que o português gosta de surpresa, Jesus gosta de alguns milagres e não será surpresa se aparecer de milagre o Gabigol. Acho que o Flamengo tem boas possibilidades de fazer um bom resultado aqui e depois decidir lá na belíssima Porto Alegre. Ó, Garrafa, elenco por elenco, Palmeiras e Flamengo são os maiores elencos do país, os times, digamos, com mais dinheiro, os milionários e tal. Então, por esse ponto de vista, são favoritos para se encontrarem na semifinal. Agora, time, o Internacional me parece mais consistente do que o Flamengo. O Flamengo é uma máquina de estrelas, sabe? Tem jogador bom para tudo quanto é canto. Mas quando você vê time, longevidade, tempo de trabalho, o Inter me parece muito mais consistente. Eu, sinceramente, eu não vou ficar surpreso. No Maracanã, claro, o Flamengo é sempre favorito contra qualquer clube. Disse isso aqui ontem em relação ao Grêmio, quebrei a cara. Eu falei que ia dar Palmeiras. Não, você falou que ia dar Grêmio também. Não, eu falei que se você falou que ia dar Grêmio, ia dar Palmeiras. Eu falei isso aqui. Mas depois aí o Miller falou Grêmio e você também falou Grêmio. Eu falei, acho que vai dar Grêmio. Então, né? Mas no fundo eu achava que era Palmeiras. Né? Pode dar Inter lá. Não, claro, tudo pode acontecer. Mas eu acho que o favoritismo, eu acho, hoje do Flamengo é Maracanã, casa cheia e tudo mais. Mas time por time, eu acho o Inter mais consistente. Vamos para o nosso giro de notícias? Solta a vinheta. Mais Libertadores. A Conmebol anunciou os valores e as informações sobre a venda de ingressos para as finais da Copa Libertadores em Santiago no dia 23 de novembro e da Copa Sul-Americana no dia 9 de novembro em Assunção. O cadastro, para quem estiver interessado, abriu hoje, mas os preços são bem salgados, hein? Na Liberta vão de 320 a R$1.000. Na Sul-Americana cai pela metade, de 160 a R$500. Bom, vamos lá. Já dá para o torcedor começar a pensar em comprar.
Acho que a atração está garantida. Acho que você deve ter Boca e River de um lado, um Palmeiras e Flamengo de vale outro. A pena, hein? Jogão, hein? É claro que vale. Acho, duvido que tenha um meia boca na final. Não, sim, teremos jogos importantes, teremos, né? Mas caro, hein? Não me entra na cabeça essa ideia de jogo único. Sabe? Nossa, vamos a Assunção assistir a final da Copa Sul-Americana. Uma chance de você conhecer a capital paraguaia. Dizem que é bonito. Que preconceito é esse? Que é bonito. Não é preconceito. É uma chance de você conhecer lá, a cidade O bonita. chileno, nós temos um chileno aqui. Santiago do Chile é lindo, é bárbaro, Ele falou que é bonito lá. Ele Qual? conhece. Assunção ou Santiago? Assunção. Nada Assunção. contra Santiago, Eu não nada conheço. contra Assunção. Contra o que? Esse regulamento que não faz o menor Tem sentido. cassino, acho, lá. Vamos lá, pega nas férias e vamos lá pro Uruguai, pro Paraguai jogar no cassino. eu vamos gosto. ver a Cordilheira dos Andes, nenhum problema. Mas o Paraguai não tem cordilheira? Sim, Gente. no Chile. Copa Não, Libertadores. mas o destino é Assunção. Não, Assunção e Copa Libertadores Fora no que Chile. dá pra você comprar várias coisas preço bom no Paraguai. Ok, nas férias, tá valendo. Né? Podia ter trocado as suas férias. E outra coisa, não é nenhuma novidade. Lá no passado, nos primórdios, você tinha um jogo em casa, um jogo fora. Se tinha a vitória de um time em casa e de outro fora, não era saldo de gols, tinha uma terceira partida. Tipo, o Eu Flamengo, gosto por de um exemplo, jogo só. foi Não, nada a campeão ver. contra o Cobreloa, se me falha a memória, em Montevidéu. Já pensou um Grenal em Santiago Em do Chile? Montevidéu. Um Grenal, olha que produto o futebol As brasileiro. pessoas vão pro Chile, vão tomar, Tá sobrando vão tomar dinheiro. um bom vinho chileno. Opa, vambora. Você acha O Celso também você é é outro outro nível. nível, Celso Eu Cardoso. falo que o Celso é rico pra caramba. Não é bárbara, olha hoje ele isso. me pagou a Olha aposta. Pra ir a PG tá Fizemos uma difícil, reunião. velho. Pra ir pra Praia Grande tá em rosco. Deixa O eu só dólar a falar. 5 conto. velho. Ei! Pelo amor de Deus. dólar a Gente, 5 vamos cair na real. Vamos. Celso. Quem Não é hora que pra compra fazer essa esses viagem. ingressos por esse preço? É um público qualificado. Você. Que tem, eu não, mas que tem gente que tem. Vai pro Chile, vê o jogo, toma um vinho, come um salmão, um ceviche. O cara que ralou por aí o vai. osso aí, o cara que ralou o osso com o Cerro Porteiro não vai poder ir lá comer o ceviche. isso faz Aí ele vai parte. ter que... Faz parte Eu de também nada. queria ter tanta coisa e não posso. É a elite, Ué. né? É elite. Bom, e ontem rolou... Ontem rolou um WO na Série B do Campeonato Brasileiro. Gente, alguém lembra de algum outro WO no Brasil? Eu nunca lembrei. Eu também não lembro. Nunca vi. Os jogadores do Figueirense não entraram em campo para a partida contra o Cuiabá por conta dos atrasos nos salários que vem acontecendo frequentemente desde 2017. Segundo os atletas, são 3 meses de atrasos no pagamento dos direitos de imagem. Os salários de julho não foram pagos. Há casos de mais de 7 meses sem depósitos do FGTS. Olha isso aqui, ó. Para os jogadores do Figueirense. E é triste, Há muito tempo faltava, Que atitude, sabe? hein? Exatamente, ter coragem de tomar uma atitude contra esse tipo de situação. Cadê aquela mensagem, entendeu? Montanha, dos jogadores? E é muito E triste. se outros jogadores de outros clubes fizerem a mesma coisa, talvez o dirigente pense e repense a maneira de... Sabe, o que adianta você pagar 1,5 milhão para um jogador, esse X, e atrasar salário por 3 meses de outro jogador? Celso, não se questiona... Você lembra aquele Fluminense que tinha lá o patrocínio lá da Unimed? As estrelas recebiam, quem era do clube não recebia. Tem que parar com essa palhaçada. Celso, o clube não- tem que ter uma gestão responsável. E a gestão não era do clube, ela era uma gestão profissional, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de como fazer o clube empresa. O Figueirense estava na mão de um grupo de empresários. Quem comandava o grupo de empresários administrou mal, um outro cidadão veio, a Elephant, que chama a empresa, assumiu a empresa, a situação ficou pior ainda, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. O Figueirense passa por sérios problemas, passou a mão de empresários e a coisa deu no que deu, os jogadores estão cobertos de razão, mas é uma notícia triste pro futebol. E os jogadores, eles fizeram alguns desabafos aí nas redes sociais. Os caras têm conta pra pagar, né? Eu não tenho aqui, claro. mas eles falaram que tem jogador que está sendo perseguido e que eles tomaram essa atitude. E agora também tem jogador sendo perseguido por causa da atitude e tudo mais. Mas enfim, O cara que deve gente. estar perseguindo, ele também não recebe 4 meses e trabalha de graça. No Cruzeiro, deram um jeitinho pro Itamar Machado seguir no clube, afastado pela Justiça da Vice-Presidência por conta de acusações de envolvimento em casos de corrupção e desvio de recursos. O Itamar Machado foi nomeado assessor esportivo da presidência pelo mandatário Wagner Pires Ribeiro. Ou seja, No mesmo ato que ele Sim. saiu, já na linha de Tá, baixo ele tava- estava sendo empossado pois como assessor. é o jeitinho brasileiro, né? As laranjas que vão
sendo distribuídas mercado afora. Aqui, ó, não aceitamos retaliações, disse o Matheus Vidotto, lá do Figueirense, me manda aqui o Montanha. Estamos no nosso direito, a diretoria, através de seus membros, está querendo punir alguns jogadores como forma de represália, com afastamento, rescisões contratuais, uma diretoria omissa, ausente e sem qualquer credibilidade, que engana a torcida alvinegra e fere o direito de todo trabalhador. Ele fez esse desabafo no Instagram. Vamos. O brasileiro Elkeson virou chinês. Como assim? Mudou de nome para Aikesen e foi incluído na pré-lista de convocados para os Jogos da China pelas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo. Se ele estiver na lista final do técnico Marcelo Lippe, será o primeiro ocidental sem origem chinesa a defender a seleção do país na história. Legal, né? Tem carinho de chinês, né? Só falta puxar o olhinho assim, ó. Né? Assim, né? Mas muito bom. E no mercado da bola, o Fluminense anunciou ontem que Oswaldo de Oliveira será o substituto de Fernando Diniz como técnico da equipe. Essa será a terceira passagem do treinador pelo tricolor das Laranjeiras. Vai dar certo agora? Depende qual é o objetivo do Fluminense. Se o objetivo é fugir do rebaixamento, acho que sim. Acho que sim, o Oswaldo tem capacidade para tirar o Fluminense do rebaixamento. É o primeiro objetivo do Fluminense pela frente, está na zona de rebaixamento. Só não gostei dessa atitude do Oswaldo chegar. Ele foi lá hoje nas Laranjeiras e tal, mas não comanda o time amanhã contra o Fluminense. Não, só estreia mesmo segunda-feira. Ele começa a trabalhar a partir de segunda-feira. Mas por quê? Porque é uma opção dele, não conhece, mas se tem o Marcão lá que vai comandar, trabalha lado a lado com o Marcão e já chega para resolver o problema. Mas também ele já chega com um jogo decisivo mas Corinthians. Foi contratado para isso, né? Ele já tá querendo, tirou o time de campo. Não sou responsável por isso. Mas então está sendo contratado para isso. Não para ser o salvador da pátria. Né? Não, mas é para trabalhar. Gente, mas às vezes é um apoio ali. Isso aí mostra que ele não tem confiança na equipe. Eu sei. Tipo assim, acho que é prudência. Espera aí, enfrenta o Corinthians, depois eu pego essa bronca aqui. Tem que chegar e colocar a mão na massa. Todo mundo sabe, Celso, que ele não vai poder ser responsabilizado por uma eventual derrota. Mas ele vai chegar, vai dar aqui palpite, não participou, não comandou treino nem nada. Sei lá, conversa com o povo, faz uma preleção, reza. O que ontem era especulação, hoje virou realidade. O francês Franck Ribéry foi apresentado como reforço da Fiorentina. O jogador de 36 anos fechou o contrato por 2 temporadas. E segue a novela Neymar. No capítulo de hoje temos a notícia do jornal Mundo Deportivo de que o Barcelona teria feito uma nova investida, propondo um empréstimo de 2 anos com pagamento anual de 8,5 milhões de euros ao PSG e uma cláusula de compra obrigatória ao final do contrato, mas o valor dessa compra não foi anunciado. Será que vai? Não sei, de repente 8 milhões de euros um ano, mais 8 milhões de euros no outro ano são 16. E uma cláusula de 200 milhões de euros ao final do contrato. Aí pode ser que dê negócio. Bom, parabéns ao Neymar, né? Segue a vidinha dele lá. E amanhã será a vez do Corinthians entrar em campo pela Sul-Americana, quando pega o Fluminense na Arena de Itaquera, sem o treinador do Fluminense, Jonas Campos tem as notícias do Timão. O goleiro Cássio está de volta depois de cumprir suspensão no Campeonato Brasileiro e encarar uma cirurgia nos dentes do siso. O homem tirou os 4 de uma só vez. Desejo pra ninguém, né? É difícil, né? Que a gente geralmente não tem tempo e eu acabei indo, e fiquei parado e fui lá tirar e coloquei um aparelho. E estou fazendo um tratamento. Nesta quinta, em Itaquera, o camisa 12 retorna à equipe em jogo grande. Duelo de ida das quartas de final contra o Fluminense pela Sul-Americana. Um dos poucos campeonatos que ele ainda não conquistou. Um confronto muito difícil contra o Fluminense. Uma equipe muito difícil, a gente tem total respeito. Eu acho que os títulos que graças a Deus eu consegui conquistar aqui foram tudo automaticamente. Eu acho que com trabalho, com dedicação, lógico que a gente chama umas quartas de final, almejo ganhar Sul-Americana. Assim. Ídolo, goleiro já consagrado no futebol, valorizado ainda mais depois da conquista da Copa América com a seleção brasileira. Com a renovação de contrato do reserva Walter, alguns torcedores do Corinthians temeram pelo pior. Será que o Cássio estaria de saída? Que eu saiba, não tem nenhuma proposta, não chegou. Converso, não digo diariamente, mas uma vez por semana, 2 com o empresário e não me passou nada. Eu me sinto em casa, me sinto muito feliz com tudo, com todas as pessoas que trabalham aqui no Corinthians. Uma das metas é bater recordes aqui no Corinthians. É óbvio que eu quero bater o recorde do Ronaldo de maior número de jogos que ele fez pelo Corinthians, mas o respeito e a admiração que eu tenho por ele e o que ele fez pelo Corinthians jamais
Eu quero fazer uma comparação com isso. Além de Cássio, Danilo, Avelar e Cleison têm retorno garantido na equipe para o duelo contra o Fluminense. O treino desta quarta, véspera do jogo, foi fechado para a imprensa. Imprensa, aliás, que segue com 2 dúvidas em relação ao time titular. Matheus Vital ou Sornosa? Quem joga como meia centralizado? E lá na frente, Wagner Love retorna ao time ou Mauro Bocelli será mantido? Só amanhã saberemos. Há uma informação, Celso, de que o Vital está ganhando essa posição do Sornosa. O Carille tinha até confirmado já o Sornosa, tal, mas há uma informação de que o Vital pode aparecer e no ataque o Love. Eu acho que o Carille está coberto de razão, o Bocelli foi bem. Para esse primeiro jogo, deve montar a equipe da melhor maneira. O Corinthians é extremamente favorito contra o Fluminense. Só tem que tomar cuidado para não levar tal do gol qualificado. Depois de 2 tropeços, tá sem tempo, você sabe, né? Não tem mais tempo de comentar. Depois de 2 tropeços seguidos, o Santos está trabalhando para voltar ao caminho das vitórias domingo diante do Fortaleza na Vila Belmiro. Quem tem motivo para estar feliz no Santos é o goleiro Everson. Titular nos últimos 10 jogos, ele ainda não está acostumado com a posição que conquistou no elenco. Hoje na nossa equipe, qualquer posição a gente tem de 2 a 3 peças de reposição muito grande. Então, com certeza você vai estar sempre ameaçado por você estar vestindo a camisa de um grande clube, com uma grande torcida, onde é preciso ter resultados. Então, cabe a mim, não só a mim, a todos os jogadores, trabalhar para que a gente possa dar a resposta dentro de campo. O sucesso tem sido tamanho que até cogitou-se a convocação de Everson para a seleção brasileira nos próximos amistosos nos Estados Unidos. Fiquei feliz por entrar nesse radar de grandes goleiros. Hoje o nosso país é muito bem servido de grandes goleiros e tá meu nome ali, poder estar entre os cotados, lógico que foi muito bom para mim. No treinamento desta quarta-feira, a novidade foi a presença de Vitor Ferraz. Uma gripe o tirou da derrota contra o Cruzeiro. Apesar de ter perdido os últimos jogos, o Santos ainda lidera o Campeonato Brasileiro. Tem 32 pontos e está 2 à frente do Flamengo, segundo colocado. Mesmo com essas 2 derrotas, a gente ainda é o melhor visitante, então a gente trabalha o dia a dia para vencer os jogos, não só dentro de casa, mas como fora de casa também, que são jogos muito mais difíceis, a gente se prepara muito mais. Então cabe a nós continuar trabalhando, continuar nesse foco, continuar saindo de Santos, da cidade de Santos, para procurar as vitórias, que a gente sabe que isso nos coloca lá na parte de cima da tabela. Na preparação para a partida contra o Fortaleza, Gustavo Henrique, expulso contra o Cruzeiro, é desfalque certo. E neste momento, em que o time precisa de uma reação, estar ao lado da torcida é de fundamental importância. Dentro da nossa casa estamos invictos no ano, dentro da Vila Belmiro. Então vamos trabalhar para que a gente possa manter essa escrita ainda nesse jogo contra o Fortaleza. Segundo o site GazetaEsportiva.com, em decisão na última semana, a FIFA mandou o Santos pagar cerca de 4 milhões de euros, aproximadamente 18 milhões de reais, ao Hamburgo da Alemanha, pela contratação de Kleber Reis em dezembro de 2016. A gestão anterior de Modesto Roma não pagou o valor combinado ao clube e estuda um acordo para quitar esta dívida com a equipe alemã. Olha, logo mais às 7h15, o São Paulo vai até Curitiba pegar o Atlético Paranaense em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do Cuca quer seguir invicta depois da pausa para a Copa América e entrar de vez na briga pelo título do Brasileirão. Olá, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. O São Paulo visita o Atlético Paranaense nesta quarta-feira pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida que havia sido adiada por conta de compromissos do Furacão no Japão, onde disputou e venceu a Copa Levain, que reuniu o atual campeão da Copa Sul-Americana e o atual campeão da Copa da Liga Japonesa. O São Paulo desembarcou em Curitiba no fim da tarde desta terça-feira e foi recebido com uma grande festa pelos torcedores no aeroporto. Aliás, não só no aeroporto, no hotel em que a delegação do São Paulo está hospedada, muitos torcedores apareceram para pedir autógrafos, tirar fotos e desejar boa sorte aos atletas que terão mais uma parada dificílima no Campeonato Brasileiro. Isso porque o tricolor venceu apenas uma vez em sua história jogando na Arena da Baixada, que foi inaugurada em 1999. E isso aconteceu apenas no ano passado, quando o tricolor levou a melhor sobre o Furacão por 1-0, graças ao gol de pênalti de Nenê, em partida também válida pelo Campeonato Brasileiro.
Dentro de campo, o técnico Cuca se vê obrigado a colocar um São Paulo um pouco diferente das últimas rodadas. Isso porque Bruno Alves e Everton terão de cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos e devem dar lugar a Arboleda, que volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão automática por cartões amarelos também, formando dupla com Anderson Martins. Já na ponta esquerda, para a vaga de Everton, surgem como favoritos Elinho e Vitor Bueno, já que nem Alexandre Pato e nem Toró viajaram com o restante da delegação para Curitiba. O jogo desta quarta-feira é tratado com muita importância pelo São Paulo, porque, em caso de vitória, o tricolor chegará aos 30 pontos na tabela e empatará com Palmeiras e Flamengo, ficando a apenas 2 pontinhos do líder Santos e podendo, inclusive, assumir a liderança do Brasileirão já na rodada seguinte, no fim de semana, quando encara o Vasco em São Januário, se vencer, é claro, o Vasco no Rio e contar com os tropeços de seus concorrentes diretos pelo título brasileiro. Marcelo Bazejo, do CT da Barra Funda, para o Gazeta Esportiva. Bom, São Paulo não é novidade para ninguém, vai ter uma baita pedreira pela frente. Toda a história, o São Paulo só ganhou lá uma única vez. Mas você está apostando contra? Não estou dizendo isso. Eu estou desenhando o grau de dificuldade que o São Paulo vai encontrar lá. Mas vai ser a quinta vitória. E o Atlético está focado agora novamente no Campeonato Brasileiro, porque na Copa do Brasil a situação se complica um pouco. Então, um jogo extremamente complicado. É o segundo jogo do Daniel Alves, do Juan Fran. Vamos ver o que vai acontecer. O São Paulo está de olho na liderança, se vence, entra para G4. Atrás do Santos. Entra para G4, 2 pontos do Santos. E aí a rodada do final de semana fica eletrizante, né? Pensou São Paulo novo líder no final de semana? Pode acontecer. Eu aposto que o São Paulo ganha esse jogo. Nós não vamos fazer aposta não, que sai caro, mas assim, eu aposto que o São Paulo ganha. Tá bom. O São Paulo pode ganhar uma dor de cabeça extra. O presidente do Ceará não engoliu aquele pênalti não marcado no último domingo do Thiago Volpe no Felipe Cardoso. Nós ontem, no prazo, dentro do prazo e tempestivamente, impetramos, através do nosso departamento jurídico, uma ação, né, no STJD, buscando aí, primeiro, a gente ter acesso ao áudio, né, que deve ter acontecido entre o árbitro de campo e os árbitros de vídeo, o que é que eles conversaram naquele momento, se é que conversaram. A gente precisa desse elemento aí de prova para entender exatamente até onde está o nosso direito, né? E, ao mesmo tempo, também pedimos a anulação da partida, baseada aí nos argumentos do nosso departamento jurídico, e ver se a gente consegue reparar, né, o erro que foi cometido no último jogo. Quem viu o lance, viu que foi pênalti, não precisava nem consultar o VAR, e somente o árbitro de campo e os árbitros de vídeo não viram esse absurdo, né, e deixaram passar a coisa. Então, criou uma interrogação muito grande, por que isso aconteceu? É uma satisfação que a diretoria do Ceará dá para a torcida. A gente sabe que o Ceará tem razão, que o pênalti existiu, mas não vai dar em nada, absolutamente nada. Eu tive a oportunidade de ver o Gaciba dando entrevista para o Bem Amigos, no canal Sport TV, e ele dizia que houve uma conversa e o VAR, tanto o VAR quanto a arbitragem, entenderam que não houve pênalti. Ponto. Acabou. Esse que ele falou, a decisão é unânime? O Ceará está coberto de razão no sentido de reclamar, Michele. Não foi esse, ele não abriu os áudios. Tá jogando pra galera o presidente do Ceará, com todo respeito, o Ceará está dentro do direito dele, mas não vai acontecer absolutamente nada. Absolutamente nada. Foi um erro crasso, um erro gravíssimo, isso não se discute. Não foi o primeiro e não será o último. Bom, nossas redes sociais. Anote aí, Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram, @Gazeta Esportiva, nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. WhatsApp? Boa noite. Eu acho que o Felipe Melo não é perseguido. As próprias atitudes dele dentro do campo forçam que o juiz ou dê amarelo ou expulsem ele. Ele entra com extrema violência e só por isso tem que ser punido. Vander, Jardim São Jorge, Butantã. Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso Cardoso. Meu nome é Leobino de Itaquera. Eu acho que ele tem que ser titular do Palmeiras mesmo, porque ele demonstra a raça do Palmeiras e vai ser campeão da Libertadores. Boa noite a todos. Flávio da Zona Leste, Itaquera. Celso Cardoso, concordo com você.
ele não é perseguido pela arbitragem. É a atitude dele que fala mais alto. Abraço, bom trabalho, galera. Valeu, meus queridos. Um beijão para todos vocês. Resultado da nossa enquete, a gente perguntou no comecinho do programa se o Felipe Melo é perseguido pela arbitragem e deu que não, 59% dos votos. Ele paga pelo que ele faz. Bom, a gente fica por aqui e nós encerramos o Gazeta Esportiva lembrando os 30 anos. Poxa, todo ano a gente lembra 30, ano passado foram 29, esse ano são 30 anos sem Raul Seixas. Tchau. Toca, Raul! Toca, Raul. Eu vou ser